Bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos abordar agora a questão de meio ambiente e gestão ambiental, envolvendo os assuntos 61 a 64 de nosso plano de disciplinas. Começando pelos principais ecossistemas brasileiros, mas antes disso, vamos ver alguns conceitos iniciais que são fundamentais para que a gente entenda exatamente do que a gente está falando. Inicialmente, vamos falar de meio ambiente. Meio ambiente é algo que inclui componentes naturais e componentes criados pelo ser humano. Então, não é somente aquela questão que a gente chama do verde do meio ambiente, que é meio ambiente. Meio ambiente é mais complexo, por exemplo, os meios urbanos também constituem os meios ambientes em que a gente vive. Então, e isso é fundamental a gente saber, porque meio ambiente não é só a parte ecológica da coisa, meio ambiente é tudo. Meio ambiente merece criar condições adequadas para que o ser humano sobreviva, tá? Independente do local em que ele está vivendo. A preservação e, evidentemente, a proteção do meio ambiente é fundamental para garantir qualidade de vida, saúde, e etc. Né? Impacto ambiental são efeitos que as atividades humanas causam. Nem sempre são maléficos, existem impactos positivos e impactos negativos. O segredo da sustentabilidade é conseguir equilibrar esses impactos de maneira que a gente use o que a natureza nos oferece, que é fundamental, a gente precisa disso, sem comprometer a capacidade de futuras gerações. Então, há necessidade de se ter um conhecimento e de se aplicar esse conhecimento daquilo que se pode extrair sem prejudicar a natureza, ou seja, normalmente, pelo menos em questões vegetais e animais, aquilo que a gente pode extrair que a natureza poderá recompor. Né? Isso se chama sustentabilidade. Um ecossistema, então, ele é uma unidade de interação entre seres vivos e não vivos em uma área. É a interação ecológica em um ambiente. Os ecossistemas fazem parte de uma classificação mais ampla chamada bioma. Então, um bioma agrupa diferentes ecossistemas, tá? E compartilha também padrões semelhantes de fauna e de flora. A preservação é diferente de conservação. Então, a preservação prefere manter as áreas intocadas, enquanto a conservação prega o uso sustentável de uma área, mas que ela esteja sendo usada, enquanto a preservação realmente deve ser sem nenhuma interferência humana, se possível. Aqui nós vemos os diversos biomas que nós vamos falar sobre eles agora, tá? Os biomas que envolvem os diversos ecossistemas presentes nesses biomas no âmbito do Brasil. O primeiro bioma mais conhecido com essa relação ambiental é a Amazônia. Né? A Amazônia tem basicamente três ecossistemas aí: a mata de Igapó, a mata de várzea e a vegetação de terra firme, caracterizando esse bioma como um todo. Tá? É bastante amplo, presente em praticamente metade do território brasileiro. A Mata Atlântica tem também uma parte de floresta dela que é tropical e uma parte que é subtropical. Houve um desmatamento significativo desde séculos, né, há vários séculos, né, e isso foi um problema muito forte e que aparentemente se encontra em processo de estabilização. Ao longo desse século XXI, não há mais uma perda da área de vegetação, ela está estável em torno de 14%, o que é uma conquista, resultado de uma série de trabalhos, seja de ONG, seja do INPE, seja de outros órgãos governamentais, bem como conscientização do próprio povo. Ainda tem a floresta subtropical, dela nós destacamos a mata das araucárias ou a mata dos pinhais, né? Caracterizada principalmente pelo pinheiro do Paraná, conhecido como araucária. Está em processo crítico de desmatamento e diversas leis são rigorosíssimas tentando preservar. Por exemplo, vou citar aqui, no Paraná é proibido o corte de qualquer árvore do Pinheiro do Paraná. Isso, pelo que vocês estão vendo aí, parece altamente benéfico, mas acaba tendo um efeito colateral muito complicado, porque qualquer pessoa que possui em seu terreno um pinheirinho que está nascendo, ele vai destruir esse pinheirinho antes dele crescer, porque ele sabe que se ele crescer, ele nunca mais vai poder tirar aquele pinheirinho de lá. Então, os pinheiros do Paraná, de uma maneira geral, estão envelhecendo, tá? E não estão se recompondo, porque a atuação do ser humano é essa, no sentido de perder um imóvel, desvalorizar um imóvel,
porque está nascendo pinheiro do Paraná nas suas terras, ele não vai deixar nascer pinheiro do Paraná. E a legislação abrange o pinheiro, também abrange o pinheiro novo, mas o pinheiro novo não está catalogado, não está cadastrado, se destrói o pinheiro novo. Bastante complicado a atitude dos órgãos governamentais e dos seres humanos que envolve a questão. O Cerrado tem uma vegetação arbustiva, tá, raízes profundas, é uma região de área mais seca, né, principalmente no centro-oeste, tá, e tem sido bastante devastada, foi bastante devastada, ainda continua esse processo com a ocupação humana bastante intensa ao longo do final do século XX e no século XXI. Então, o aumento impressionante do agronegócio brasileiro. Já a Caatinga, já o clima já é mais seco ainda, é o semiárido, né? Predomina arbustos espinhosos e cactos, né? O sertão nordestino que a gente já conhece, a área que a gente já conhece, também bastante devastado ao longo da história, eu diria também devastado por sua própria natureza, né? Mas o sertão, ele desde o tempo colonial, né, com a plantação de cana, ele também sofreu bastante com essa devastação. O Pantanal é um complexo que envolve vegetações de outros biomas, então ele se mistura, né? Localiza no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, também enfrenta problemas ambientais bastante interessantes com relação à ocupação do agronegócio. Eu quero registrar aqui, e isso tem que ser justo, que a maior parte do desmatamento em qualquer bioma desse aí se deve atualmente a questões ilegais. Tá? Atuação de grileiros, incêndios criminosos. Tá? Então, a agricultura que está legalizada, ocupando a propriedade e produzindo com alto nível de produtividade, ela já cessou, os danos que ela tinha causado ao ambiente já cessaram, inclusive estão retomando de uma maneira geral, é claro. A vegetação litorânea, então, também é um bioma bastante característico, envolve restingas e manguezais, tá, cruciais para a reprodução de várias espécies ameaçadas, inclusive, pela urbanização e até de extinção. Os campos, mais conhecido como pampa ou os campos, quase que um sinônimo, né? É uma formação de gramíneas com altitudes relativamente elevadas, os solos rasos. Os mais notáveis, como nós todos já quase praticamente conhecemos, são os da campanha gaúcha. Ok? Então, vistos os principais ecossistemas brasileiros, vamos passar para a relação da sociedade com a natureza. Um breve relato histórico. Tá? Nós temos, desde o início das comunidades humanas, dependiam diretamente dos recursos naturais para sobreviver e viviam disso, da caça, da coleta, né? Mais posteriormente do plantio e da extração do que a natureza poderia lhe fornecer. Com o aumento populacional e industrial ao longo dos últimos séculos, essa relação harmoniosa ela foi se deteriorando porque a natureza foi perdendo a capacidade de prover da forma que ela provinha, havendo necessidade de diversas intervenções. Né? Com o avanço da ciência, da tecnologia, tá? Então essa natureza ela começou a ser cada vez mais um recurso a ser explorado, não só para a subsistência, mas também para o enriquecimento e outras atividades humanas. Né? Então, ela é fonte de recursos, basicamente, para o desenvolvimento e o crescimento da qualidade de vida das sociedades. Né? Então, houve, principalmente a partir de meados do século XX, uma mudança de padrão, de paradigma da relação da sociedade com a natureza. Tá? Houve uma forte conscientização, programas variados de conscientização, ou passou a ter uma preocupação bastante grande com a sustentabilidade, e isso vem se desenvolvendo cada vez mais. Permanece o desafio de se equilibrar, manter o desenvolvimento econômico, paralelamente manter a preservação, manter a conservação do meio ambiente. A sustentabilidade ela passou a ser uma palavra-chave para o desenvolvimento econômico também. Então, existem programas, os principais problemas naturais, eles resultam, evidentemente, da ação do ser humano ao longo da história. Né? E também é evidente que a condição que o meio ambiente se encontra atualmente é um resultado, é uma mistura de um produto natural com um produto artificial que foi gerado pelo ser humano. Então, essa relação do homem com a natureza molda, tá, a natureza e modifica o meio ambiente.
Tá? Então o meio ambiente continua a ser um objeto a ser dominado, consumido e agora também respeitado. Então há um misto nesse sentimento, tá? Que está em grande processo de conscientização. Tá? A gente vai ver que já tem atitudes muito interessantes nesse sentido. Tá? Então a necessidade de reconhecimento sustentável agora é crucial, tá? Mas a demanda continua aumentando, o mundo está se desenvolvendo economicamente, então os recursos, a velocidade em que os recursos naturais estão sendo explorados é cada vez maior. Tá? E essa, por vezes, supera a demanda que a natureza pode oferecer. Então, esse desequilíbrio ele é crucial. A extração de recursos naturais, impacto aí da indústria, combustíveis, uso de combustíveis fósseis, alteraram principalmente, e esses são os principais problemas da natureza, as mudanças alteraram o clima, estão ocorrendo mudanças climáticas, está ocorrendo desmatamento desregulado, né? A perda da biodiversidade e a poluição. Então, estamos caminhando aí sob uma corda bamba que a gente precisa se equilibrar direitinho. Para reverter isso, a necessidade de mudanças de paradigmas, que estão sendo uma transição aqui para o desenvolvimento sustentável, a necessidade de inovações tecnológicas, várias soluções com inovações tecnológicas têm sido encontradas, em particular com relação aos sistemas agrícolas, que estão produzindo mais sem desgastar mais o solo. Né? A necessidade de políticas públicas que regulamente e que sejam fiscalizadas, né? E a necessidade também de uma educação ambiental. Tá? Isso tudo está em pleno desenvolvimento, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? E a relação do ser humano com o meio ambiente nas últimas décadas tem mudado, na minha opinião, de uma maneira geral, para melhor. Mas ainda se continua certos abusos que são inadmissíveis. A destruição da camada de ozônio já está sendo revertida. Era um assunto bastante complicado até o final do século, né? E já as pesquisas já mostram que grande parte da camada de ozônio já foi revertida, já está crescendo novamente, ou seja, a tecnologia caminhando para realmente melhorar não só a qualidade de vida do ser humano, mas também com a qualidade da natureza. Tá? Estima-se que até 2050 ou 60 a camada de ozônio volte a ter praticamente o que ela era originalmente. A poluição do ar também nas grandes cidades era um grande problema até o final do século XX. Ela tem diminuído por algumas razões que é importante a gente saber. Tá? Então, são políticas ambientais mais rigorosas, né? Instalações, por exemplo, de sistemas de esgoto, né? Redução de emissões poluentes, né? Transições para energias renováveis. Tá? Então, muita da nossa energia hoje já é renovável, melhoria na qualidade dos combustíveis e de tecnologia dos veículos. Então, os veículos hoje consomem muito menos, seja por eles terem um rendimento muito melhor, seja por eles usar um combustível mais puro e menos poluente. E também a descentralização das atividades econômicas. Então, os grandes centros estão perdendo as suas indústrias e indo para cidades de médio porte, reduzindo os níveis de poluição em suas áreas. Visto então sobre sociedade e natureza, vamos ver um pouco sobre a gestão ambiental no Brasil. Então, o Brasil tem uma gestão ambiental que é uma das mais. A gestão, não, desculpa. As leis brasileiras são uma das mais completas e mais bem elaboradas do mundo. Tá? Realmente, no aspecto legal, as leis brasileiras são rigorosíssimas. O grande problema no Brasil está na fragilidade, seja de ações educativas, em particular com as pessoas que vivem realmente em contato mais concreto com a natureza, de um jeito mais original, né? Então, as atividades educativas e as atividades de fiscalização. Por exemplo, a gente tem nesse ano aqui dados alarmantes que as queimadas na Amazônia aumentaram 1000% nesse ano. Isso certamente é resultado de um relaxamento na política de fiscalização, com certeza. Né? Isso nós estamos no ano de 2024. Existe o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá, que organiza a gestão ambiental no Brasil, então chamado de CISNAMA. O CISNAMA ele tem um órgão superior que é o chamado CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente,
e esse Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele é composto por diversos órgãos, com destaque para o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente. Tá? Também nós temos um Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente e órgãos estaduais e até municipais que são vinculados a esse sistema. Os amparos legais que precisam ser cumpridos e que às vezes deixam de sê-lo por falta de fiscalização estão, então seriam os principais aqui. Eu vou ler rapidamente, depois é interessante a gente até dar uma lida neles, mas a preocupação, o primeiro foi em 1967, durante o regime militar, foi estabelecida uma lei de proteção da fauna. Isso parece pouco, mas vários hábitos foram mudando em relação a isso, tá? Por exemplo, eu, na minha infância, brincava de matar passarinho. Era uma brincadeira normal, todo mundo tinha seu estilingue ou sua arminha de pressão, e a brincadeira era essa, né? Isso não existe mais, pelo menos nos centros urbanos. Mas para o interior, talvez a conscientização seja um pouco menor. Foi elaborada a Política Nacional do Meio Ambiente, ainda no regime militar também, e a Constituição de 88, sim, estabeleceu muito claramente que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? E impõe ao poder público a necessidade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, qualquer lei que for feita em relação ao ambiente tem como suporte a nossa Constituição Federal, que está vigente até hoje. Tá? Então, depois dessa, foi criada a Lei dos Agrotóxicos, Lei de Crimes Ambientais, da Mata Atlântica, de Saneamento Básico, de Resíduos Sólidos, Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que foram leis no intuito de melhorar essa relação entre o ser humano e o meio ambiente. Esses instrumentos, que principais instrumentos que a política ambiental encontra, são estudos de impacto ambiental, processos de licenciamento ambiental. Tá? Qualquer obra que você for realizar que tenha algum impacto no meio ambiente, ela tem que passar necessariamente por esses dois protocolos. Né? E também são feitos relatórios de impacto ambiental para que a população acompanhe esses processos. Existe também as unidades de conservação, que fazem parte de um sistema chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foram instituídas pelo Poder Público Brasileiro. Por fim, então, nós vamos abordar os impactos ambientais no Brasil. Tá? Então, existem, evidentemente, inúmeros produtos, resíduos industriais e domésticos que afetam a qualidade do meio ambiente e a qualidade de vida. Um deles é a grande quantidade de lixo, basicamente, nos centros urbanos. Né? Isso tem melhorado também, os lixões não têm sido mais a céu aberto, existem vários aterros sanitários que minimizam os efeitos do lixo acumulado, né? Por vezes eles são cobertos e geram inclusive gases como o metano, são aproveitados, mas com bastante ainda dificuldades, às vezes cria chorume, ataca rios e às vezes permanece a céu aberto mesmo. Então, e apenas uma pequena porcentagem é reciclada. Existe capacidade para reciclar até 40% do lixo doméstico e industrial. Isso nós estamos muito, mas bastante aquém disso, embora algumas cidades já tenham programas exitosos nesse sentido. Tá? Muito ainda é jogado no lixo e nos mares com falta de tratamento. Em diversas cidades não há sistema de esgoto e por vezes não há sistema nenhum, vai direto para o mar. A coleta seletiva, então, como eu já falei, ela é fundamental e pode minimizar bastante esse problema. Outro grande problema é as ilhas de calor, deslizamento de encostas, que afetam o meio ambiente, em particular para os mais desassistidos, né? Com a concentração de edificações aí em áreas absolutamente impróprias e de altíssimo risco, que por vezes geram catástrofes e a gente vê isso esporadicamente aí. As atividades industriais, então, também têm resíduos líquidos de diversas indústrias, além dos veículos automotores, as indústrias e as termoelétricas, que poluem o ar sistematicamente. Na agricultura existe um grande desafio, porque a monocultura ela gera uma mudança na atividade ambiental. Né? Então, aquele ecossistema, em particular na parte animal, né, da fauna, ele muda, é transformado. Então, mais propício surgirem pragas, em particulares insetos. Né? Então, esses insetos geraram e geram ainda um intenso uso de pesticidas e fungicidas, também fertilizantes químicos e herbicidas. Né? Isso impõe impactos ambientais, isso tem diminuído bastante,
talvez a gente vai falar, a gente já falou sobre isso, nós temos um vídeo aí sobre a agricultura no Brasil, tá? Então esses problemas de compactação do solo, de erosão e de uso excessivo de pesticidas, então é um processo bastante adiantado, em particular com o uso da tecnologia por satélite e da biotecnologia. Ainda nós temos desmatamento na Amazônia, talvez seja o maior problema ambiental no Brasil, impulsionado pela expansão agropecuária, sem dúvida, pela extração da madeira, pela mineração também não é fiscalizada adequadamente e pela construção de infraestruturas. As cidades vão sendo construídas à medida que vai se desmatando, né? O Cerrado também enfrenta altas taxas de desmatamento, principalmente em razão pelo cultivo de soja e criação de gado. Tá? Existe também uma perda da biodiversidade, tá? Principalmente nesses locais, né? O que põe em risco, às vezes, o controle ambiental, né? A harmonia do meio ambiente, da natureza. Né? As mudanças climáticas estão bem fortes no Brasil, muito patentes. Né? Aquela grande enchente no Rio Grande do Sul sem dúvida, um fenômeno que está relacionado com isso. Você pode me dizer, não, mas já teve uma outra igual na década de 40. Sim, mas as repetições são cada vez mais frequentes. Tá? Então, sim, uma mudança climática e há, sim, consequências para as populações. E, além disso, a poluição de rios e reservatórios, lagos, etc. Né? É um problema que vem sendo minimizado, mas continua aí, de vez em quando acontece um problema grave. Por exemplo, os desastres lá em Mariana, em Brumadinho, estão certamente na memória de todos. Catástrofes ambientais de grande monta, e aí o responsável paga uma indenização e fim de papo. Né? Até o ambiente se reerguer e voltar ao que era antes, é muito caminho para andar. Poluição do ar é uma outra problemática, tráfego de veículos, queima de combustíveis e das indústrias, impacto também na saúde pública, particularmente com doenças respiratórias. Né? As queimadas são um problema muito sério, não há nem necessidade de se falar nisso. Né? Então, como eu digo, queimada normalmente é feita por produtor que não é extremamente qualificado, tá? Porque decididamente não é o melhor método agrícola. Atualmente existem métodos muito mais produtivos, né, com uma produtividade muito maior. E a urbanização descontrolada, os grandes centros estão aumentando. Isso também tem sido minimizado bastante. Está aí o nosso censo mostrando que a nossa população cresceu muito menos do que se imaginava, evidentemente com uma redução também no impacto ambiental, impacto nessa questão da urbanização. Aqui algumas ações passíveis, eu acho bastante interessante ter isso em mente. Se ficar claro que vai cair alguma questão sobre meio ambiente, é bastante importante a gente ler e ficar com isso na nossa cabeça. Ações passíveis de serem adotadas, ou estão sendo adotadas, ou são passíveis de serem adotadas. Né? Garantir a aplicação das leis, fiscalizando, né? Talvez seja a principal. Criar incentivos fiscais para empresas adotarem práticas sustentáveis, reforçar programas de preservação e recuperação de biomas, né? Então políticas de reflorestamento, né? Incentivar investimentos de fonte de energia renovável, isso está sendo feito significativamente, implementar programas de educação ambiental também é algo bastante claro no nosso meio, promover o uso eficiente da água, protegendo bacias hidrográficas, prevenindo poluição de rios e aquíferos, estimular a redução e a reciclagem, a reutilização, né? Estimular o uso de transporte público, reduzindo a quantidade de veículos, desenvolver uma estrutura cicloviária, né? Então transportes coletivos mais eficientes, implementar ações de conservação e biodiversidade, tá? Apoiando pesquisas científicas e promover a transparência no acesso à informação para poder realmente haver o engajamento da sociedade. Tá? Então, uma revisão bem extremamente sucinta, né? No Brasil, nós temos riquezas abundantes de uma diversidade espetacular, né? Um país mega diverso. Né? O aparato legal é avançado, mas a fiscalização é ruim, envolvendo corrupção, envolvendo interesses políticos e envolvendo incompetência também. Tá? A necessidade de uma melhoria dos processos para que a gente realmente atinja os patamares que a gente deseja. Ok, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado por ter ficado comigo. Um forte abraço e até a próxima.